Fala, meu amigo, minha amiga! Achou a primeira aula muito pouquinha coisa, fala assim, Camila, nem deu tempo de eu absorver. Exatamente, a gente quer que sejam conta-gotas e que você possa ir aos pouquinhos engatinhando nesse mercado. Aqui hoje a gente vai falar nessa segunda aula do primeiro módulo um pouquinho sobre o papel do vendedor. Quem nunca recebeu aquela ligação? Oi, tudo bem? Meu nome é Sheila e eu sou da operadora e gostaria de... Posso preparar o boleto pra quando? O quê? E é extremamente insuportável. E esse é o tipo de vendedor que a gente não quer ser. Mas antes da gente saber que tipo de vendedor a gente quer ser e que tipo de vendedor a gente não quer ser, é importante a gente saber um pouquinho de como é que foi essa jornada de vendas. Como é que foi a primeira venda? Como é que funcionaram as coisas? Vale a pena comentar que venda nem sempre esteve atrelada a dinheiro, tá? Então, quando existia o escambo, e o escambo não sei se é algo familiar para vocês, mas digamos, eu vou fazer um teatrinho aqui, tá? Digamos que eu sou Joana e Joana tem uma vaquinha. Só que uma vaquinha para Joana, na época lá da antiguidade. A minha vaquinha, eu não tinha geladeira, não tinha como conservar aquela vaquinha. A forma de conservar era com sal, normalmente sal grosso, né? Sal, para conseguir conservar aquela carne. Mas eu não tinha sal, e sal era um item extremamente caro. Então eu precisava trocar a minha parte da minha vaquinha com sal de outra pessoa para que a outra pessoa tivesse carne e eu pudesse conservar a minha vaquinha com sal. Então eu, Joana, trocava com o Joaquim e nós dois éramos felizes. Só que isso exigia uma estratégia comercial. Por quê? Porque exigia uma negociação. O sal era extremamente caro, a vaquinha nem tanto. E como é que a gente negociava? Quanto sal, quanta vaquinha, quanta... E aí eu vou até contar uma curiosidade. Eu não sei se você tem esse dilema não, esse conflito aí na sua casa, na sua rede de amigos, e é uma curiosidade interessante. Que não pode pôr passar o sal de uma mão para outra, porque senão a pessoa briga. E eu sempre fiquei encucado com aquilo, eu falei, cara, por que isso? E isso tem a ver com justamente essa época. O sal, ele era comercializado, ele era trocado, né? O escambo era feito do sal com tijolos de sal. Só que o sal, quando você pega, ele desmancha, né? E aí você já não conseguia mais pesar, não tinha precisão na quantidade de sal que estava sendo trocada. Então, para não brigar, quem estava vendendo o sal colocava em cima da mesa e a outra pessoa ia lá e pegava o sal. Se desmanchasse na minha mão logo que eu peguei, azar o meu, paciência. Mas eu que estava vendendo precisava colocar o sal em cima da mesa, senão tinha briga. A mesma coisa, outra curiosidade interessante do sal. As pessoas algumas vezes eram pagas com sal. E daí vem o nome salário. Curioso, não é mesmo? Bom, mas voltando aqui para nossa linha de raciocínio. Então o escambo perdurou durante muito tempo, até que chegou uma hora que eu já tinha vaquinha, já tinha sal. Eu não precisava de mais sal e a pessoa precisava de vaquinha. A gente começou a usar outros tipos de moedas de troca. E aí até que começaram se trocando metais, né? E essas moedas começaram a ter valores e tudo mais, mas era muito difícil carregar aqueles sacos e sacos e sacos. Imagina que eu queria comprar um castelo, eu ia levar sacos e sacos de dinheiro. Até que a primeira vez, quando foi levado esse saco de dinheiro, eles emitiram uma notinha, que foi o primeiro dinheiro de papel. Uma notinha dizendo, olha, aqui no meu lugar de guardar ouro, né, no Ourives, tem tanto de ouro guardado do fulano de tal, então vale tanto de ouro. E isso valia muito dinheiro. Até que eu não vou entrar também no mérito da evolução dos meios de pagamento, que é uma história apaixonante que tem lá no Banco Central. Se você entrar lá na página do Banco Central, tem lá descrito essa história dos meios de pagamento. Mas eu não vou entrar no mérito, porque foi evoluindo, até que hoje a gente está falando de Pix, que é pagamento instantâneo. O que importa pra gente é que depois desse tipo de escambo e desses dinheirinhos começarem a aparecer e das negociações começarem a precisar ser feitas, né? Porque as coisas tinham que ter preço, os preços a gente às vezes não concordava, assim como não concorda até os dias de hoje, e a gente começa a travar uma batalha, né? Tipo, como. E as coisas que a gente mais ama, não mais ama, né? Mas as coisas que a gente mais... quando a gente fala muito sobre não brigar por preço, mas brigar por valor agregado. Você não chega numa loja da Gucci ou da Guess e negocia aquela pulseira, aquela bolsa Michael Kors, sei lá, Nike. Você não negocia. Diferente da vendinha, que você chega lá e negocia 2 pulseirinhas por 10, não sei o que, né? Isso exige muito do vendedor.
Isso começou quando o vendedor começou a ir porta a porta, ofertando produtos, porque houve um crescimento muito grande, né, de todas as... então as pessoas não plantavam mais os seus alimentos, não tinham mais o seu próprio gado, então houve uma oferta porta a porta daqueles elementos que poderiam ser comercializados. Então surgiu o papel do vendedor. Mas o vendedor começou a evoluir, porque começaram a surgir grandes metrópoles, grandes coisas, então surgiram os primeiros caixeiros viajantes. Quem não lembra de alguma novelinha, algum filminho que tinha o caixeiro viajante? O caixeiro viajante era alguém que ia levar negociações, que ia fazer esses trâmites comerciais. Esse cara sempre foi muito valorizado, mas de uns tempos pra cá, a real é que a gente tem medo, fala assim, eu não sou vendedor, eu não levo jeito pra vender. E não tem essa de levar jeito. Óbvio, tem algumas pessoas que se comunicam melhor, mas isso não quer dizer que você não pode ser um bom vendedor. Tem muitas técnicas de venda que podem ser aplicadas. Depois da guerra, né, as coisas ficaram muito difíceis. Então a oferta de vendas era sempre muito dura. Tipo, quer comprar, 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 quer comprar. Muito parecido com o que a gente abriu o vídeo aqui falando. Mas houveram muitos aprimoramentos. E é isso que eu queria comentar com vocês no momento em que nós estamos hoje. Depois da guerra, a Harvard Business Review, lá dos Estados Unidos mesmo, eu digo isso porque tem a do Brasil, né? Ela publicou um artigo chamado A Venda de Baixa Pressão. Esse estudo ele foi um clássico e ele mudou tudo. Por quê? Porque trouxe uma visão no cliente dizendo, o cliente não tá curtindo esse jeito que você tá vendendo. O cliente, ele fica a risco quando você chega para vender desse jeito. O cliente não é bom. E mais do que nunca nós estamos justamente surfando essa onda do foco no cliente, do conceito de customer centric, ou seja, todos orientados para o que o cliente quer. Como é que o cliente quer ser abordado? Primeiro pelo WhatsApp, primeiro pelo telefone, primeiro pelas redes sociais, ou não, ele quer que você ligue para ele, mas ele quer se sentir único, ele quer se sentir especial. Ou ele quer que você vá lá presencialmente, olhe no olho dele e diga por que ele deveria comprar aquilo. Mas o porquê com foco no que ele quer e não com foco no que você quer empurrar, entuchar no vendedor. E eu tenho certeza que suas vendas vão triplicar se você tiver uma venda consultiva, se você tiver uma venda de fato focada no cliente e nos objetivos dele. E para isso a gente tem algumas técnicas de vendas que a gente vai visitar aqui durante o curso, que são as técnicas de spin selling, as técnicas de AIDA, mas mais do que isso, a gente vai mergulhar no cérebro do interlocutor. A gente vai falar sobre como entender persona, a gente vai entender como os neurônios funcionam, como é que a psicologia positiva nos ajuda a ser parceiro desse cliente. E esse cliente seu vai ficar mas tão agradecido, tão contente, que ele é quem vai fazer as vendas para você. E aí ele vai gerando, ele vai ser influenciador, embaixador do seu negócio. Ele vai ser embaixador das suas vendas. E aí, só para finalizar essa nossa segunda aula, conversando um pouquinho do papel do vendedor, eu vou dar um exemplo de um vendedor que me ligou. E ele me ligava com bastante frequência. Rafael, eu até gravei o nome do vendedor. Rafael me ligava com frequência para oferecer plano de saúde. Eu até precisava do plano de saúde, mas não sei se você já tentou comprar plano de saúde aqui no Brasil. É bastante caro. E ele me oferecia os planos e à medida que eu vou envelhecendo, o negócio vai ficando mais caro, né? Não vai ficando mais barato. E eu olhando, falando assim, não sei, vamos ver. E ele sempre perguntava qual era a minha necessidade, me ligava para desejar Feliz Carnaval, Feliz Natal, Feliz não sei o que, nananã. Eu falei, meu Deus. E depois de tanto ele ser meu parceiro, de mandar mensagem, de saber como é que eu tô, nananã, comprei, adquiri. Eu pensei, meu Deus, eu adquiri. E eu fiquei tão contente com a atuação do Rafael, me vendendo esse seguro, que eu indicava para todo mundo. E a mesma coisa com a minha corretora de seguros também, que eu tô com ela há 8 anos e eu recomendo para todo mundo. Então é esse o objetivo, é ali que a gente quer fazer você chegar. Seja você um vendedor de bala, um vendedor de seguro, um vendedor de carro, é importante você saber que o mundo mudou. E que o mundo, ele vive a era da experiência, do customer centric. Eu tenho um colega, um vice-presidente de uma empresa muito importante de pagamento, que ele diz que o Google é que ferrou toda a nossa história. Porque o Google tornou a nossa vida fácil. Então a gente quer também que o nosso vendedor, nosso interlocutor, torne a nossa vida fácil, né? Ele me entenda tão bem que ele complete a frase pra mim. Porque no Google é assim, né? É um box e você coloca tudo lá. Você coloca, você colocou casa, ele fala, casa no Itaim.
né? Que talvez eu pesquisei em algum lugar. Então, o cruzamento de dados que ele faz, só que isso exige uma complexidade muito grande dos programadores dentro do Google. E o programador dessa nossa história aqui vai ser você, exatamente. Essa nossa segunda aula foi para falar um pouquinho da evolução do papel do vendedor, que ele era um cara extremamente, eu tenho isso, compra se você quiser, dane-se. E depois desse estudo da Harvard Business Review, o mundo mudou. Tudo mudou, o seu cliente mudou. E eu aposto que você, como comprador, você também não gosta de vendedor chato. Você gosta de vendedor que te entende, que te abraça nem que seja com as palavras. E eu te convido então para as próximas aulas para entender como é que a gente vai chegar nesse ponto.